Aí, galera, boa tarde. Continuando aquele vídeo que nós estávamos falando, editamos um texto aí sobre o pastor Silas Malafaia. E desculpe eu estar falando muito sobre esse assunto, mas é em virtude de que o pastor Silas ele tem uma biografia extensa. É muito difícil você conseguir expor tudo que você sabe de um homem. Então, quando você for falar, criticar a pessoa, pelo menos se dê o trabalho de ler um pouco da sua história, né? Não precisa nem você conhecer tanto assim. Visita aquela enciclopédia digital que aparece na internet, que lá tem alguma coisa, não tem tudo, mas tem muita informação que te ajuda a compreender mesmo melhor a história de um pastor que tem um legado absurdo nesse país, né? Por ser de descendência italiana, é que ele tem aquela coisa da, da impetuosidade, é sanguíneo, mas ao mesmo tempo é um homem de um coração extremamente generoso, muito grande. Só quem convive, quem conhece ele mais de perto, sabe como ele é. Quem conheceu as obras construídas por ele, por sua equipe, nos presídios, no atendimento aos necessitados, aos missionários, pode enxergar quem é de fato esse homem, que, sinceramente, para mim, é um dos maiores líderes de todos os tempos que o Brasil já conheceu. E está entre os maiores líderes religiosos do mundo. É um dos poucos, um dos primeiros assembleanos a combater, por exemplo, a religiosidade excessiva. Ele sempre pregou com muita ética, com muita assertividade. Os seus sermões são muito difíceis é muito difícil você ouvir um sermão do pastor Silas e não ser edificado por ele. Você ouvi-lo discorrer sobre a palavra com tanta coerência e não conseguir aprender nada, é muito difícil. É um mestre, é um doutor, ele prega nos ensinando, instruindo. O pastor Silas tem formação em psicologia clínica, é um homem com uma formação teológica absurda, tem muita formação, muito conhecimento. Ele tem mais de 50 livros editados, né, são títulos próprios. E a editora dele tem centenas de livros editados de autores americanos, brasileiros. Obras impressionantes, obras extraordinárias, que os críticos desconhecem, né? Porque você não se deu o trabalho de conhecê-lo mais intimamente, nem olhar a sua biografia. Por exemplo, a sua enciclopédia digital, se você dar uma olhada aqui, olha só o que está escrito aqui, eu vou ler para você compassadamente para você entender. Pastor Silas Malafaia nasceu em 14 de setembro de 58, é um pastor pentecostal brasileiro, líder do Ministério Vitória em Cristo, sendo que ele não se tornou pastor depois do Ministério Vitória em Cristo, ele é pastor anterior ao Ministério Vitória em Cristo. E ele já atuava há muito tempo ao lado do seu sogro, dando todo suporte, apoio, era vice-presidente e respeitosamente trabalhou ao lado do pastor José Santos até que Deus o recolheu. Depois, ele assumiu a liderança do ministério porque era vice-presidente. Mas ele teve aquele respeito, amor, carinho pelo seu sogro até o fim da vida aqui na terra do seu sogro. Depois ele deu continuidade no trabalho que já vinha sendo feito pelo pastor José Santos e que ele implementou
modificou, deu cara nova, novo ministério, nova liderança, muita instrução e se tornou o grande líder que é hoje. Ele também é televangelista, porque ele prega há muitos anos na televisão. Psicólogo formado, presidente geral da editora Central Gospel, e aliás, diga de passagem, né? Central Gospel, Central Gospel Music e outras empresas, outras instituições, a fundação que atende as pessoas, e é uma obra gigantesca desse pastor. O pastor Malafaia também é conhecido por sua atuação política. É um assembleiano que não se conformou com as coisas, né, com essa cleptocracia que o Brasil teve nos últimos tempos. Ele não ficou calado, não ficou omisso a tudo isso, e ele partiu para o contra-ataque, mas com inteligência, com uma defesa apologética interessante. Ele é um apologista e, portanto, ele fala com coerência, com assertividade. E já vi quantas vezes ele também coerentemente dizer: errei, me desculpem. E ele é um ser humano, como outro qualquer, pode cometer erros e falhas. Ele é televangelista, porque pregou muito tempo e ainda prega na televisão, né? Ele tem uma participação também no Conselho Interdenominacional de Ministérios Evangélicos do Brasil, que é o CIMEB, entidade que agrega cerca de 8.000 pastores, quase todas as denominações evangélicas brasileiras. O pastor Malafaia é bastante conhecido por sua atuação política e pelo discurso de contrariedade aos temas mais polêmicos, como o homossexualismo e etc. Porque fala assim, ele discute o discurso de ódio dos homossexuais. É um absurdo se falar isso. É desconhecer completamente a obra de uma pessoa e o seu trabalho. O pastor Silas não faz discurso odioso, não tem discurso de ódio. Ele faz discurso em defesa da fé e em defesa dos textos bíblicos. E isso, não, você vai dizer também que Deus te odeia, Deus odeia os homossexuais porque o Deus mandou escrever os textos na Bíblia? Ora, absurdo isso. E ele também não apoia, foi um dos primeiros pastores a manifestar o seu repúdio pelo aborto publicamente, o que é coerente com a pregação do Evangelho. E é um homem que direciona a sua influência. Ele é um influenciador, ele é um teólogo, é um cientista de teologia. Ele conhece muito bem as estratégias e as armadilhas políticas que essa cleptocracia brasileira arma para pegar os incautos. Além de que o pastor Silas não é um... Eu sei que o Brasil hoje está tomado aí pelos os pastores que a gente chama de televangelistas e pastores que trabalham com a teologia da prosperidade. O pastor Silas, ele prega a prosperidade, mas não naquele modelo que as pessoas conhecem como teologia da prosperidade, aqueles absurdos que se pregava antigamente. Não, ele tem um pensamento mais moderado, mais coerente, mais bíblico, e é difícil contestá-lo, porque ele quando fala com coerência, com verdade e com resultados bíblicos, tá certo? Ele tem muita capacidade
de articulação do pensamento religioso, do pensamento teológico. Ele não é uma pessoa que fala por ignorância, por falar simplesmente porque tem púlpito. Não, ele fala porque tem entendimento do assunto. Agora, é um cara de muita influência. Muitas pessoas se elegeram e se elegem até hoje por causa da mão abençoadora do pastor Silas Malafaia. E isso poucas pessoas reconhecem, e isso incomoda muita gente, porque eles sabem que o pastor Silas Malafaia entra numa batalha, e vou te dizer, é difícil ele perder, tá? Quando ele entra, ele se joga mesmo e vai até o fim, e na maioria das vezes, né, 99% ele consegue, porque ele faz com paixão, ele faz com a alma, com o sentimento, com a sinceridade, com verdade e justiça. Sabe? É desconhecer a pessoa, desconhecer. Aí desrespeitam, aí chamam, falam palavrão, enxovalham o nome do pastor, as coisas, mas vai para um debate com ele, não se sustenta. E sobre qualquer área, ele discute qualquer tema com você. Qualquer tema que você imaginar, ele debate, discute e tem argumento suficiente para contestar qualquer coisa, tá certo? Bom, dá um pulinho lá na biblioteca do digital do pastor e vê lá as coisas boas que ele fez. Consulta os livros editados que ele tem, consulta sua obra, seu passado, sua formação, para você não ficar falando besteira de um homem de Deus, tá certo? Não é porque ele é homem de Deus, é porque é desonesto fazer isso com as pessoas. Sabe? Ah, mas o pastor Silas Malafaia também, ele fala mal dos outros na televisão. Não é falar mal dos outros, me desculpe. Ele denuncia, sabe? Ele denuncia essa cleptocrasia, né, que existe cleptocrasia que existe no nosso país. Então o cara se torna bispo, evangelista, ministro, pastor, e ele se torna um picareta, ele vai lá, denuncia, as pessoas acham que ele está falando mal dos outros, né? O que seria de Acabe e Jezabel se não tivesse Elias, se não tivesse quem o denunciasse, não é verdade? E assim são muitos outros temas bíblicos que ele aborda e debate com muita assertividade. Tá certo? Deus te abençoe. Um abraço para você. Que Deus abençoe sua família. Fica na paz.